Certo, pessoal da turma de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, disciplina de Introdução à Tecnologia da Computação, nossa lista de exercícios 01. Vou dar uma explicada geral aqui, tá? Tem 9 exercícios no total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui o 6 seria 9, né? Cada um vale 1 ponto. Esse último aqui vale 2 pontos. Então vamos lá. A primeira questão é aquela que está nos slides e está no vídeo, na última videoaula. Tá? Colocada a questão apenas, né? A lei de Moore afirma que o número de transistores de um processador dobra a cada 18 meses. Isso equivale a um aumento de quantos por cento no número de transistores ao ano? E em 3 anos. Tá? Então, em 18 meses ele dobra, ou seja, tem um aumento aí de 100%. Então, em 12 meses, né, em um ano, qual foi esse incremento em porcentagem? Em 3 anos é quanto, né? Então, dobrou. Lembrando aqui, 3 anos é 36 meses. Acho que facilita aí vocês fazer o cálculo. Que regrinha de 3 simples. Eu vou conseguir a resposta, tá bom? Etiqueta RFID, né? O tipo de computador descartável. Tem 3 perguntas aqui, tá? Então, supondo que cada um dos 200 milhões de habitantes no Brasil, 210, né? Vai ficar 200 aqui, consome 2 pacotes de mercadoria por dia marcados com etiqueta RFID, então, ou seja, cada brasileiro vai no mercado e compra 2 pacotes de mercadoria qualquer, e cada um desses pacotes possui uma etiqueta RFID, tá? Quantas dessas etiquetas teriam de ser produzidas por ano para satisfazer a demanda? Como é que você vai resolver isso aqui? 200 milhões de brasileiros compram 2 pacotes de mercadoria por dia, em média, tudo bem? Ou seja, vai ser 200 vezes esses 2 pacotes aqui, tá? Vezes, aí por ano, 365. Então, aí você vai ter a resposta, tá? Então, você vai saber quantas etiquetas são necessárias. Agora, pensa o seguinte, se a etiqueta custa 1 centavo de dólar por unidade, e considerando a cotação do dólar a 5,20, ó, 1 centavo custa cada etiqueta, tá? Qual que vai ser o custo total? Então, aqui você tem todas as etiquetas que você vai precisar. Agora você multiplica por 1 centavo de dólar, né? E aí converte isso daí em reais e dá ali qual que vai ser o custo total dessa produção. Aí o tamanho do PIB brasileiro é 7,3 trilhões de reais, né? Então você precisa agora opinar, isso aqui não é uma resposta muito exata, tá? Mas você tem que argumentar se o valor de produção dessas etiquetas será um obstáculo à sua utilização em cada pacote, né? Então, vou ter como colocar uma etiqueta em cada pacote comercializado? Tem como fazer isso? Considerando o PIB brasileiro disso aqui e o custo dele? Então, sim ou não? Argumente. Aí você tem que argumentar, ó, sim, por conta disso, disso e disso. É um valor irrelevante em relação ao PIB, ou coloca não, né? Um valor grande em relação ao PIB. Lembrando que acho que 4% do PIB é o que o Brasil reserva para a educação. Questão 3. Em certa época, um transistor instalado em um microprocessador tinha 1 micron de diâmetro. Segundo a lei de Moore, que tamanho teria um transistor no modelo do ano seguinte? Então, olha só, para você conseguir colocar mais transistores dentro de um processador, você tem que reduzir o tamanho desse transistor, tá? Os processadores Ryzen, né, da AMD tem, se não me engano, o tamanho é de 7 nanomicrons, tá? Bem pequenininho, tá? Então aqui vocês têm que me falar agora aqui, supondo que eu vou ter o mesmo tamanho de processador, eu vou seguir a lei de Moore aqui, ele vai ter uma redução no tamanho dele, né, porque vai aumentar a capacidade vai aumentar a quantidade de transistores dentro desse processador. Então, com a resposta desse primeiro aqui, você vai conseguir resolver isso, tá? Então, se ele tem 1 micron de diâmetro, qual que seria o tamanho de um transistor num microprocessador daqui a 12 meses, tá bom? Aí você precisa saber o quanto que ele reduziu o tamanho dele. Isso aqui é uma questão bem simples, tá? Bem boba. Deu o nome de 3 eletrodomésticos ou aparelhos candidatos a funcionar com uma CPU embutida. Isso aí está nos slides, a resposta.
5. Sabe-se que a lei de Moore não se aplica apenas à densidade de semicondutores, mas também prevê redução no tempo de simulação de cálculos. De posse dessa informação, o que isso quer dizer? Se você aumenta a capacidade do seu processador, você aumenta a quantidade de transistores, você aumenta a capacidade de processamento, certo? Melhorou, porque o processador fica mais rápido. Consequentemente, uma simulação, um cálculo, por exemplo, como fluidos aqui, dinâmica de fluidos, é um algoritmo aí de pesquisa operacional e otimização que leva, por exemplo, 2 horas, tá? Então aqui, por exemplo, se dobra a cada 18 meses, então se ele levava 2 horas, em 18 meses, com o processador atual, vai demorar 1 hora só. Então, dobrou a quantidade de transistores, dobrou a capacidade do processador, então o tempo necessário para o processamento de uma determinada aplicação cai pela metade também, tá? É análogo, é diretamente proporcional, tudo bem? Então, ou seja, de posse dessa informação, são 2 questões. Vai mostrar que para uma simulação de mecânica de fluidos que gasta 4 horas para rodar numa máquina hoje, então olha só, ela demora 4 horas para rodar numa máquina hoje, tá bom? Então daqui 18 meses, daqui 1 ano e meio, ela deveria demorar 2 horas, tá? Então você vai ter que mostrar, como é que você mostra isso? Você faz os cálculos e demonstra por que ela vai, o que vai acontecer aqui, tá? Então hoje ela gasta 4 horas e vai demorar só 1 hora para rodar numa máquina construída daqui a 3 anos. Então ó, hoje ela demora 4 horas. Daqui a 3 anos vai demorar 1 hora só. Então mostra o cálculo disso aqui, seguindo a lei de Moore, para mostrar que vai reduzir esse tempo. Demorava 4 horas num processador de 3 anos atrás, demora 1 hora num processador atual, tudo bem? Mas assim, ela continua, né? E vai demorar apenas 15 minutos numa máquina montada daqui a 6 anos, tá? Então, ou seja, demorava 4 horas, aí 3 anos depois passou a demorar 1 hora, e em 6 anos depois apenas 15 minutos. Essa outra aqui, claro, sempre substituindo por um processador atual, né? Não adianta nada, se tiver o mesmo processador sempre vai demorar o mesmo tempo. Essa aqui é bem interessante, ó. Agora vamos imaginar uma simulação, né? Mostra uma simulação de grande porte que possui um tempo de execução estimado em 5 anos. Então, sei lá, sequenciamento do DNA de alguma coisa, tá? Uma simulação de grande porte aí, demora 5 anos para... Estima-se que vai demorar 5 anos para terminar esse processamento. Dados da Voyager, algo do tipo, tá? Ela seria completada mais cedo, você vai ter que mostrar que ela seria completada mais cedo se fosse iniciada a sua execução em um hardware construído daqui a 3 anos. Então olha só, o que isso aqui está querendo dizer? Se eu começar hoje, em 5 anos essa simulação aqui está concluída. Entretanto, se eu esperar 3 anos, para começar e utilizar um hardware mais atual, tá? 3 anos, ele vai demorar menos tempo do que se fosse isso aqui, ó, do que se eu começasse num hardware 3 anos atrás. Então basicamente aqui, ó, eu fiquei 3 anos sem fazer nada, começou a colocar, então ele vai ser processado, vai ser executado em menos de 2 anos, tá? Porque a soma aqui do tempo de processamento da simulação mais o tempo de espera tem que ser menor do que 5, entendeu? Então assim, cara, ficou 3 anos sem fazer nada, colocou para executar e rodou em menos de 2 anos, algo que demoraria 5. Então é também uma questão bem interessante aí. Vale a pena a gente gastar um tempinho com ela, tá? A última questão, ela vale 2 pontos porque ela é maior, né? Você vai gastar mais cálculos para fazer. Então olha só, em 59 foi lançado o IBM 7090, que podia executar 500 mil instruções por segundo. 500 mil instruções por segundo significa que ele era um processador aí de 500 kHz, tudo bem? 500 kHz. E tinha uma memória de 32.768 palavras, tá? De 36 bits. Você pode falar aqui que era uma memória de 32 kilobits, tá bom? E custava cerca de 3 milhões de dólares.
Agora você vai comparar isso com o computador atual. Você pesquisa na internet em um computador qualquer aí, atual, tá? Pode ser um Core i7, Core i9, o computador que você quiser. E aí você vai determinar quantas vezes o computador atual é melhor, multiplicando, né? Multiplicando aí a razão, ou dividindo também, né? A razão de tamanho, velocidade de memória, tá? E depois dividindo isso pela razão dos preços. Quantas vezes ele é melhor? Então, basicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar um computador atual, sei lá, um Core i7, alguma coisa assim, que opera aí a 4 GHz, tá? 4 GHz, 4 bilhões de instruções por segundo. 4 bilhões dividido por 500 mil, aí você vai ter quantas vezes o computador atual é mais potente no processador que isso. Pega a quantidade de memória RAM dele, sei lá, 16 gigabits, tá? Quer dizer, 16 bilhões de bits. Divide por isso aqui, você vai ver quanto mais memória ele tem que esse computador, tá? E aí você pega o preço, tá? Custa, sei lá, 4 mil reais, converte isso em dólar e divide por isso aqui, 3 milhões dividido, ou melhor assim, 4 mil reais, 5 mil dólares, talvez aí, dividido por 3 milhões. Então você vai ver aí a diferença, né, na razão entre o computador atual e o computador, o IBM 7090. E aí ele faz o comparativo aqui, ó. O Boeing 707 também foi entregue em 59, ele alcançava uma velocidade de 950 km por hora, com uma capacidade, então assim, essa velocidade entenda como processador, né, análogo ao processador, a capacidade de 180 passageiros, imagine que é a memória, tá? E o custo, 4 milhões de dólares, 3 bilhões aqui, 3 milhões de dólares, tá? Então assim, se tivesse seguido, então você vai, por essas razões aqui, você vai multiplicar todo mundo aqui, e aí você vai verificar o seguinte, se tivesse seguido a mesma evolução, tá? Quanto que esse avião, tá? Qual seria a velocidade desse avião, qual seria a capacidade de transporte dele e qual seria o custo, tá bom? Expressa aí de forma clara, escreve, gasta a linha aí escrevendo, tá bom? Mostra os cálculos, mas gasta a linha escrevendo também. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, manda aí no nosso grupo e a gente tenta resolver, tenta ajudar aí. Caso tenha alguma dúvida, a gente pode marcar uma live só para tratar isso, tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima vídeo.